Fala pessoal, bem-vindos ao episódio número 14 do MX3Cast e mais uma vez trazendo um super empresário de destaque no cenário brasileiro que vai com certeza trazer insights que vão ajudar você a crescer o faturamento da sua empresa, a estruturar melhor a sua gestão, a conseguir aquilo que todo empreendedor brasileiro gostaria, vencer nesse mercado que é tão concorrido, tão difícil, porque você, por empreender no Brasil, cara, você já é um campeão, que a gente sabe que para ter sucesso empreendendo no mercado brasileiro, tem que ser uma pessoa muito resiliente. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, vamos fazer aquela nossa troca, né? Eu tô entregando para você conteúdo, insight, muito valor, eu só te peço uma coisinha. Curta esse vídeo, compartilhe aqui o nosso canal, siga, ativa o sininho aí no YouTube, porque toda semana tem para você aqui ou podcast, ou live, ou algum conteúdo que vai continuar te ajudando. O nosso canal aqui é praticamente um MBA 0800 para você empreendedor estruturar melhor a sua operação. E para você que está sentado no conforto do seu sofá, vendo o YouTube, que é o meu caso também, sempre temos a preguicinha de curtir o vídeo, mas ó, é simples, galera. Pega ali ó, o seu controlezinho, aperta para cima, vai aparecer ali ó, um joinha, só aperta no joinha que você vai me ajudar demais a espalhar esse conteúdo para outros empreendedores que estão no mesmo desafio que você. E para o nosso episódio 14 de hoje, tem gente que constrói uma empresa e tem gente que constrói um legado. O convidado de hoje transformou uma marca familiar do interior do Paraná em um grupo gastronômico que domina o sul do Brasil, com mais, gente, de 70 operações, presença em 5 estados e mais de 70 mil clientes por mês. É praticamente uma máquina, o homem. Ele é cofundador e CEO da MTG Foods, holding por trás de marcas que viraram referência em inovação e padrão de qualidade. Matsuri To Go. Puta, se eu errar aqui, você me corrige, tá, Rafael? Fique em paz. Mock the Poke, é isso? Mock the Poke. Mock the Poke e o tradicional restaurante que come mais ou menos 15% do meu orçamento mensal, o restaurante Matsuri, melhor comida japonesa aqui de Londrina. E ó, uma cerejinha do bolo, o cara é Forbes Under 30, cara é demais. Ele é um dos nomes mais jovens a comandar uma das maiores redes de comida japonesa do país. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Rafael Koyama. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês e espero que eu possa estar contribuindo com toda a audiência também que acompanha esse podcast. Cara, com certeza. Vai ser uma sequência aqui de insights que eu tenho certeza que o empreendedor vai aproveitar demais. Mas vamos lá, para a gente iniciar aqui o nosso podcast, conta pra gente quem é o Rafael. Cara, o Rafael é um jovem ainda, né? Recém-completado de 30 anos. Sou casado com a Maria Clara, que é minha sócia também, grande amor da minha vida. Hoje a Maria Clara, ela atua como diretora de operações no grupo. Filho do Cláudio, da Emico, irmão da Jennifer. Sou engenheiro civil de formação e durante muito tempo esse era o meu grande sonho. Acho que crescer dentro de uma grande construtora, me tornar um grande diretor de engenharia. Então, por mais que a gente está falando em um podcast voltado primordialmente ali para empreendedores, é uma curiosidade que eu não tinha esse sonho em mim. Eu nunca tive uma grande vontade de... Nossa, tem muita gente que nasce querendo ter seu próprio negócio, não era o meu caso. Eu sempre gostei muito da engenharia, desde que eu entrei na faculdade. Meu grande sonho era ser um grande diretor de uma grande construtora. Não foi isso que a vida nos trouxe, mas enfim, Rafael, acho que, sobretudo, eu prefiro falar mais de eu como esposo, filho, irmão, porque, no final das contas, toda a nossa história mostra que o que importa para a gente ali sempre foi a família, né? Então, sobretudo, só isso. Com certeza. E da onde que veio essa ideia de empreender com um restaurante japonês? Começou com um restaurante japonês, você teve uma jornada anterior com alguns outros negócios. Conta um pouco pra gente como foi o início da sua jornada empreendedora. A gente consegue separar assim, em duas histórias, assim, tá, Fábio? Porque o início do restaurante japonês veio com os meus pais ali em meados de 2003. Então, para começar de forma cronológica, a gente é de Maringá, Paraná, aqui pertinho de Londrina, e os meus pais vêm em 2003 de Maringá para Londrina, na época assumi uma operação chamada Roberto's Pastel, que era uma franquia de pastéis que meu avô tinha desde 1969 na cidade de Maringá. Meu avô chegou a ter dezenas de operações espalhadas assim pelo estado do Paraná. Aconteceu que o modelo de negócio não estava performando tão bem, começaram a se fechar algumas franquias aqui na cidade de Londrina e restava-se um único ponto na Avenida Maringá. E o meu avô não queria, por a cidade de Londrina ser uma cidade estratégica, ele não queria perder esse último ponto. Então ele precisava que algum filho
viesse assumir essa operação. E aí que veio meu pai e minha mãe assumir Roberto's Pastel em Londrina, junto comigo, na época com 7 anos de idade, minha irmã com 11, em 2003. Mas, cara, quando a gente veio, os meus pais vieram tendo que desfazer de tudo que eles tinham em Maringá. Né? Obviamente, nenhum dos irmãos queria, inclusive o pai, vir para cá, porque teria que se separar da família. Só que meus pais vieram assumir. Minha mãe sempre conta, relembrando a gente, que tinham dias que ela vendia 15, 50 reais de pastel. Então, claramente, não ia conseguir sustentar eles aqui na cidade e 2 filhos. E foi aí que ela surgiu, teve a ideia, então, de trazer o restaurante Matsuri, que já era um restaurante familiar nosso da cidade de Maringá, para cá. E tem até um fato curioso bem legal, assim, que... Então, o Matsuri, ele nasceu primeiro em Maringá. Em Maringá, em 2002. Foi logo na sequência. E, inclusive, assim, minha mãe sempre usa esse exemplo com os colaboradores, já falou isso diversas vezes comigo, com minha irmã, mas quando meu tio, o Jerry, né, que é um tio o qual, enfim, sou muito próximo, tenho muito carinho também, ele abriu a marca do Matsuri lá em Maringá, ele precisava da ajuda da família. E a nossa família sempre foi de se ajudar muito, e até hoje é. Né? A família do meu pai, principalmente, ela é toda muito ligada, tudo muito unida, né? E quando meu tio ele abriu o restaurante em Maringá, ele precisava que os irmãos ajudassem. Então, os meus pais trabalhavam ali na fábrica da Roberto de massa e recheios durante o horário comercial e depois saíam e tinham que ajudar a família. E família, você sabe que a gente não ajuda cobrando, né? Não. Você não faz um freelancer. Então, meus pais trabalharam durante um tempo de graça. E meu pai, muitas vezes cansado, assim, se questionava, pô, mas a gente está se dedicando aqui sem ganhar nada e tudo mais. E minha mãe sempre com aquele negócio que Deus faz as coisas e sabe o porquê. Se meus pais não tivessem trabalhado durante esse tempo, que tiveram que ajudar meus tios pro bono em Maringá, eles não saberiam fazer os pratos, enfim, e operar o restaurante japonês. Então, em 2003, quando o pastel não estava performando bem, a minha mãe resolve abrir o restaurante Matsuri na cidade de Londrina, ao lado do Roberto's Pastel. E de 2023 até 2020, que daí chega num ponto de virada aqui da nossa história, que foi a pandemia, ela chegou a abrir junto com meu pai mais um total de 4 operações aqui na cidade. Que Matsuri. Que durante 8 anos consecutivos foi considerado o melhor restaurante japonês da cidade. Isso, fazendo um corte aqui, foi o início dos meus pais com restaurante japonês. Agora eu trabalhei durante quase 6 anos ali na construtora Yoshi, que é uma construtora muito forte aqui na cidade de Londrina. Sim. E o que acontece? Cara, nunca tive essa vontade. As pessoas, inclusive, quando me encontravam na faculdade, eu até estive com uns alunos da PUC essa semana, conversando um pouquinho com os alunos de engenharia de produção, me perguntaram, cara, se eu sempre sonhei em empreender. Eu falei, cara, não. Quando eu entrei na construtora, eu fui o primeiro estagiário da Yoshi a começar a fazer estágio no primeiro ano de faculdade da UEL, porque normalmente quando você entra no curso de engenharia da UEL, civil, é um curso integral, as pessoas falam que você só consegue pegar estágio a partir do 4º ano. Só que eu tinha horários picados, né? Então, no primeiro ano, das 7 às 9 da manhã, e um dia eu não tinha aula. Das 13 às 15 não tinha aula, eu sempre fui muito agitado. Então, eu falei, cara, liguei para a consultora e falei, tenho 7 horas disponíveis na minha agenda, nem que for para trabalhar de graça, eu queria ir gastar esse tempo para aprender alguma coisa. Então, por eu ter 17 anos e ter ido sem os pais pedir emprego, e por eu ter sido o primeiro aluno da UEL no primeiro ano a pedir um estágio, dar as caras e pedir estágio, eles me colocaram. Então, eu cresci muito na Yoshi nesse tempo. E quando eu ia para a faculdade, né, eu entrei muito ingênuo com 17 anos. No dia que eu cheguei no canteiro de obras, eu cheguei com um Vans, cheguei com uma calça colorida, com colar, bracelete, sempre toquei guitarra. Então, parecia um cara punk rock chegando na construtora. E daí a engenheira, na época, me deu um uniforme da Yoshi, azul, de pedreiro. Sim. Aquele de camiseta azul, calça azul, tudo azul. E durante um ano inteiro eu fui na UEL vestido dessa forma. Porque eu tinha muito orgulho que tinha conseguido aquele estágio e eu achava que aquela era a roupa que o estagiário usava. E não que tinha que usar camisa, né? Sim. Então, cara, em resumo, eu sempre quis muito trabalhar na área de engenharia. Eu cresci bastante na construtora, me formei, fui contratado. Você gostava, então, daí que você gostava? Gostava. Continuei minha jornada lá. Na época, até cheguei a programar no meu 5º ano o sistema de orçamento que a construtora usa até hoje. Enfim, depois de formado, eu estava muito satisfeito com a construtora. Só que em uma das obras que a gente estava tocando, e daí nessa época eu estava como engenheiro de planejamento para essas obras de Santa Cruz do Rio Pardo, um outro engenheiro que trabalhava comigo, que também estava trabalhando numa dessas obras, a gente indo para Santa Cruz do Rio Pardo, de Londrina até lá, 2 horas de estrada, numa segunda-feira de manhã, ele falou, cara, puta, eu fiquei assistindo ontem a Globo News e estava se falando sobre desperdício de alimentos. Né, que 1/3 do que a gente produz aqui no Brasil a gente joga fora e, por outro lado, tem 25% da população em estágio de insegurança alimentar. Como é que funciona nos restaurantes de seus pais? Ele perguntou. Vocês têm muito desperdício? E aí, na época que surgiu a ideia de a gente se juntar para criar uma startup que a gente lançou em 2019 aqui em Londrina, chamada EcoFood.
A EcoFood era um aplicativo, hoje tem um grande no mercado que chama Food to Save, que está fazendo excelente trabalho, mas a EcoFood foi o primeiro aplicativo a ser lançado no Brasil com a proposta de vender comida excedente nos restaurantes por um preço mais acessível. Na prática, a EcoFood você comprava uma marmita que seria desperdiçada, por exemplo, por um preço muito mais acessível, e parte da receita nossa a gente doava para uma ONG chamada Banco de Alimentos. Então, você comprava uma marmita e doava via ONG outra marmita para quem de fato tinha fome. A gente começou a crescer com a EcoFood, a gente chegou a abrir Londrina, Maringá, Campo Mourão, começou a expandir. E maio de 2020 estava certo que a gente iria para a cidade de São Paulo, abrir mercado lá. E você estava na Yoshi em paralelo ainda, né? Não, já não estava mais. A gente começou o projeto em paralelo da Yoshi no pós-horário, mas quando a gente viu que a gente teria que se dedicar integralmente, eu pedi demissão ali no final de 2018 e no início de 2019 a gente lançou a EcoFood. Eu e o Rafael Moreno, que era um outro engenheiro que trabalhava junto com a gente também. E, cara, qual foi o drive, assim, para sair da construtora, sendo que eu sempre quis estar lá? Quando ele me fez essa proposta de ter um projeto de impacto socioambiental, de certa forma, foi a primeira vez que, naquele momento, para mim, eu senti que eu estava trabalhando por alguma coisa maior do que além de uma carreira ou um salário, alguma coisa mais tradicional. Né? E foi por isso que eu quis sair e fazer esse movimento para a EcoFood. Só que aí chega em 2020, que daí é onde nossa história começa a ficar um pouco mais conhecida. Que até então, meu sonho era, sei lá, cara, ser um cara muito fera de startup, de tecnologia, com puta impacto socioambiental e, na minha cabeça, muito jovem, eu ia salvar o mundo. Só que quando chega a pandemia, Fábio, ali em 2020, que é onde eu parei só dos meus pais e agora onde se conecta, vem a informação para minha família que meus pais estavam com passivos gigantescos. Né? Na época que foi comunicado a mim, a gente imaginava que meus pais estavam com passivos gigantesco, abstrai, porque tem empresas de diferentes tamanhos, né? Mas para 3 restaurantes que faturavam em média 150 mil cada um, meus pais acumularam na época um passivo de 5 milhões de reais, né? Entre contratos bancários, contratos locatícios, fornecedores, até agiota. Pessoas físicas e até agiota. Então, nesse momento, em janeiro, quando chega essa informação pra gente que meus pais estavam endividados e meus pais não por demérito, muito pelo contrário, meus pais não tiveram formação acadêmica igual eles proporcionaram para mim e para minha irmã. Então, meus pais não tinham noção do tamanho do problema que eles estavam inseridos ali. E já ouvindo muito falar nos noticiários sobre a pandemia, sobre o Covid-19 que estava chegando, a gente sabia que viria uma grande crise. E é ali que eu defino que eu sairia da EcoFood, embora fosse um projeto que eu amasse. No mesmo dia que a gente descobre as dívidas e compila todas elas, eu converso com os meus 2 sócios na EcoFood, eu peço a saída do projeto, porque para mim não faria o menor sentido eu tentar salvar o mundo se dentro de casa, nas pessoas que estavam mais próximas ali, naquele momento não conseguisse ajudar. E aí aí que você foi realmente pro Matsuri. E aí que eu fui pro Matsuri. A minha entrada no Matsuri, ela vem não por uma questão de, meu pai e minha mãe queriam que eu sucedesse o negócio. Meus pais nunca foram aqueles pais resistentes, tá? Então, eles nunca tiveram aversão nenhuma a eu ou minha irmã, a gente trabalhar com um restaurante ou entrar ali no negócio. Mas nunca foi do nosso interesse. Então, eu estava muito focado na minha carreira em engenharia e depois com EcoFood. A minha irmã se conheceu, cara, a veia dela claramente não é restaurante, ela é uma pessoa totalmente de comunicação, de treinamento, de desenvolvimento de pessoas, é isso que ela gosta. Então, a gente nunca quis se envolver com os restaurantes também. Né? Mas naquele momento não era uma querência, né, que a gente tinha que ter. Sim. Era uma questão de necessidade mesmo. E aí veio a pandemia. E aí chegou a pandemia. E qual foi a estratégia de vocês para conseguir... Porque você já entrou na pandemia com esse passivo para resolver. Sim. E na pandemia, teoricamente não, né? Ela impactou diretamente, absurdamente, os restaurantes, principalmente os restaurantes que eram totalmente presenciais. E aí, qual foi a estratégia que você trouxe ali na pandemia? Foi ali que surgiu o Matsuri to Go ou não? Foi ali que surgiu o Matsuri to Go. Mas, cara, a primeira estratégia, inclusive, nas palestras que a gente tinha convidado para contar um pouco da nossa história por conta desse turnaround, a coisa que, tipo assim, as pessoas esperam muitas vezes que a gente fala, que a gente criou um modelo de delivery vencedor, tal. Mas, cara, o primeiro passo que a gente fez, de fato, na pandemia, quando eu entrei com meu pai e com minha mãe, foi conversar com um contador e advogado. Então, qual foi o ponto principal, assim? O que eu vejo Normalmente, quando a gente conversa sobre dívida, o brasileiro tem muita dificuldade de conversar sobre dívida abertamente. Sim. E, normalmente, quando eu faço palestra, a gente conta a nossa história, inclusive sobre endividamento, sobre empresa familiar, as pessoas vêm, cara, eu tô fudido com isso, tal. Tu fala, cara, já conversou com alguém sobre isso? Não conversei. Então, o que acontece? O primeiro passo que a gente foi, na época, a contadora que atendia minha mãe, é a nossa contadora até hoje, acabou virando uma grande amiga pessoal nossa. E na época ela me acolheu, viu um menino de 24 anos tentando
suportar todo o negócio dos pais, meu pai tinha entrado em depressão por conta das dívidas, então estava muito eu puxando a frente do negócio, tentando entender o que tinha que pagar, quais eram todas as dívidas, o que tinha de débitos. E nisso a contadora chegou e falou: Rafael, ó, agora é o momento de você pegar um advogado que já fez mais do mesmo. Não tenta pegar aquele amigo teu que se formou na faculdade junto contigo, que estudava com você no colégio, você, por uma relação de amizade, vai pegar. Cara, eu tenho um bom nome para te indicar. Esse cara está muito acostumado a fazer turnaround de empresa. E você tem que pegar um cara que já fez mais do mesmo e que para ele vai ser só mais um probleminha para ele resolver. E aí foi aí que ela indicou o Dr. Neto, que é o nosso advogado que nos atende até hoje. Quando eu cheguei, o Dr. Neto viu entrando na sala de reunião dele, um menino de 24 anos, desesperado para resolver o problema. O Dr. Neto olhou o pouco que eu havia compilado numa planilha dos pagamentos que eu consegui entender, os contratos que meus pais estavam envolvidos. Ele pediu todos os contratos para olhar. Ele falou: Rafael, ó, eu tenho empresas, sem citar nomes, né, mas que estão devendo isso e saíram dessa. Eu tenho empresas que passaram por isso, saíram dessa. Eu tenho empresas que têm esse passivo menor que o teu e não saíram dessa. Ele falou: ó, o que eu te garanto é, vocês não têm patrimônio pelo que vocês mostraram. A gente tinha um apartamento financiado, o meu carro e o carro dos meus pais. O que a gente tinha de patrimônio somado deve dar uns 400 mil reais. Não quitava uma dívida de 5 milhões. Sim. Falei: então vocês não têm patrimônio para conseguir quitar essa dívida. Então não tem mágica. O que vai quitar essa dívida de vocês a longo prazo vai ser a capacidade de geração de caixa de negócio de vocês. E ele falou: e aqui no meu escritório já se passaram diversas empresas. E o que eu posso garantir é, óbvio que a gente vai dar todas as diretrizes para vocês, do que vocês pagam, do que vocês não pagam, o que vocês fazem dessa forma ou fazem de outra. Mas o que vai ditar se vocês vão conseguir sair dessa ou não, o que ditou o que os negócios saíram dessas ou não, os que passaram por aqui, foi a capacidade de execução do empreendedor. Né? E naquele momento, cara, só para ter uma noção, o Dr. Neto fazia reuniões comigo 2 vezes na semana, onde eu abria toda a nossa planilha de débitos e das contas do negócio mesmo, e ele me falava: esse boleto você paga, esse não. Esse aqui você deixa de pagar porque essa pessoa aqui vai demorar X tempo para começar a te encher o saco. Essa empresa aqui é uma empresa muito jeito. maior. Então, eu acho que assim, Fábio, você que é empresário, muito provavelmente já se passou por situação parecida, mas para as pessoas que não passaram, não queiram passar, mas faz parte. Mas quando você está muito endividado, você escolhe o que você paga e o que você não paga. Na verdade, tem o primeiro passo, né? Que é o desespero. E você, assim, você não sabe o que fazer, você olha para aquilo, você quer pagar tudo, quer resolver tudo e você não raciocina. Só que a galera precisa... o empreendedor, aliás, você que é empreendedor, está nos assistindo, nos escutando aqui via Spotify, que está com problemas, está com dívidas, uma coisa que é interessante falar que a galera não entende. O credor ali, a pessoa que está devendo, ele não quer que você quebre. Exatamente. Ele não é isso que ele quer. Ele está te cobrando por quê? Porque ele quer receber o dinheiro dele. Mas a pior coisa que pode acontecer para o cara é que você quebre. Porque se você quebrar, você nunca mais vai pagar. Então, se você entende esse jogo e você negocia com o credor, se você negocia com o cara, fala: olha, cara, quebrei, não tenho dinheiro, não tenho patrimônio, tô ruim, não tenho dinheiro. Mas tenho esse plano aqui, a gente vai, cara, eu preciso trabalhar para te pagar. É isso. Se você deixar eu trabalhar, eu consigo te pagar. Se você não deixar eu trabalhar, me bloquear tudo, acabar comigo, tá tudo certo. Eu também não vou te pagar. Então, eu não vou ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Então, acho que o empresário brasileiro, ele parece que ele corre de entender essa informação. Mas eu acho que isso é um ônus e bônus, Fábio, que tem, porque assim, eu sou muito crente de que toda grande característica, grande qualidade está atrelada a um antagônico muito forte, a um grande defeito, né? E o brasileiro por si só, até quando a gente fala do nosso jeitinho brasileiro, eu acho que o brasileiro intrinsecamente é um cara muito empreendedor. É um cara que se vira muito e faz muito assim, na unha as coisas acontecerem. Demais. Acho que o brasileiro é um povo empreendedor. Isso é uma grande qualidade, mas qual que é o defeito que vem em contramão a isso? Cara, o brasileiro quer fazer tudo no peito. E muitas vezes, cara, você consegue cortar caminho conversando com pessoas que já passaram por situações igual as tuas. Então, quando o advogado... Hoje, a gente olha de forma mais fria para a dívida, e até quando vem pessoas conversar com a gente, óbvio que a gente recomenda o advogado, mas existe um caminho das pedras, né? Que, para você, de ordem de pagamento, existem contratos que a inadimplência joga a teu favor. Então, tudo isso são coisas que, cara, numa faculdade de engenharia civil você não aprende. Não. Muito menos numa construtora. Eu acho que em faculdade nenhuma. Por isso que, assim, cara, o primeiro passo, eu acho, assim, de você... Que a gente tomou, eu poderia falar que foi uma grande jogada de marketing, mas, cara, foi conversar com gente que já tinha resolvido problemas maiores que o nosso. Esse é o primeiro passo, de fato. E acho que o empreendedor não precisa ter vergonha. Cara, normal, acontece. É muito difícil empreender no Brasil. E às vezes acontece, você quer dar um passo maior do que a perna, ou às vezes você entende que é um caminho certo e você erra. Vem uma pandemia,
tem N fatores que podem acontecer que às vezes você sai um pouco do trilho. Mas não tenha, eu acho que assim, uma frase boa pra galera, cara, não tenha vergonha Sim. de ter errado. Eu acho que são pouquíssimos casos no mundo de grandes empresas de sucesso que deram certo na primeira. Eu acho que quase todo mundo quebrou antes, quebrou 2, 3, 4, 5, tem pessoas que quebraram 6 empresas, 7 empresas, para depois ter sucesso. O que diferencia uma da outra é o cara que entendeu e continuou tentando, do cara que errou uma vez e vai lá e se esconde e não quer mais falar com ninguém. Sim. Acho que esse é um ponto. Mas seguindo aqui, então, na nossa cronologia. Você conversou, começou a reorganizar as dívidas e aí seguiu para gerar qual que foi o próximo passo ali dentro da pandemia para você agora conseguir fazer essa geração de caixa, e porque os restaurantes foram todos fechados. Você estava com quantos restaurantes nessa época? Estava com 4 restaurantes, 3 restaurantes maiores e uma operação menor de container, e um parque container. E já tinha delivery ou não? Cara, não. Assim, sendo muito sincero, delivery na operação dos meus pais deviam representar coisa em torno de 5% do share de vendas. E eu acho que era a grande realidade da maior parte dos restaurantes. Né? Cara, tem até um case aqui, o Cledson vai lembrar. Essa época foi o boom, esses anos, né, um pouquinho antes da pandemia, foi o boom de duas coisas, né? Restaurante japonês e hamburgueria. Exatamente. Foi o boom dos dois. E a gente tinha lá na cidade que a gente morava um cara, ele foi, acho que a primeira hamburgueria gourmet lá da região que a gente estava, e realmente era maravilhoso. Eu acho que até hoje eu não conheço um hambúrguer melhor do que esse cara fazia. E ele não tinha delivery. Uhum. E ele seguia, eu acho que a mentalidade naquela época era muito assim, vou para um salão maior, vou para um salão mais bonito, vou colocar uma decoração melhor, um sofá legal, uma iluminação, vou investir muito no meu salão, porque isso é o que vai me trazer mais receita. Então, acho que a maioria dos donos de restaurante tinham essa visão. Tinha. E esse cara fez isso, ele era na garagem dele, aí ele foi para um lugar, depois ele foi para um muito grande e estava sempre lotado. E a gente conversava muito com ele, cara, bota um delivery, cara, você tem que colocar um delivery. E ele falou, não, mas eu vou colocar no delivery e vou perder a qualidade. Pô, meu hambúrguer é artesanal, se eu colocar no delivery vai chegar frio, a galera não vai gostar, não vai chegar igual. Tinha muito desses paradigmas na época. E aí veio a pandemia. Exato. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi engolido, porque ele não tinha... Assim, aí que ele foi querer começar a estruturar delivery. Só que aí, cara, já tinha um monte de gente com delivery estruturado e hoje eu não sei nem se ele está mais aberto. Mas até hoje, estava conversando com o pessoal também, assim, eu e minha esposa, a gente tem feito uma mentoria agora para a formação melhor das cadeiras de CEO e COO, né? Uhum. E tem um slide legal que a gente viu esses dias que mostra a horizonte de tempo que essas duas posições trabalham, né? O diretor-geral da companhia e o diretor de operações da companhia. E hoje, como eu atuo como o CEO da empresa, o diretor-geral da empresa, o meu horizonte de tempo ele é muito mais presente para o futuro do que presente para o passado. Diferente da Maria Clara, que o diretor de operações está fazendo tudo aquilo rodar do presente e o que deu merda também ser corrigido, né? Exato. Agora, o CEO ele tem que estar com uma visão muito presente para o futuro. Então, é que as pessoas tinham esses paradigmas com delivery porque elas não enxergavam... Elas enxergavam o delivery sobre essa ótica. Pô, mas eu vou perder a qualidade. Mas o delivery ele é uma diversificação de receita. E isso, para empresas, é muito importante. Tanto que, hoje, a gente é o maior grupo de delivery de comida japonesa para o Sul. A maior rede de comida japonesa para o Sul do país. Mas delivery, assim, disparadamente. E se vocês olharem todos os últimos movimentos que a gente fez, de abertura de um grande restaurante presencial em Londrina, de um grande restaurante presencial em Cascavel, de uma operação de praça de alimentação de shopping agora no final do ano, modelo de loja híbrida, bem focada em delivery, mas no estilo mais Jerônimo, McDonald's em Bauru. Tudo isso são movimentos mais da minha função, presente para futuro, tentando antecipar alguma coisa que no futuro pode ser uma crise para a gente em termos de diversificação de receita. O delivery, como ele teve esse boom, as pessoas tendem a achar que o delivery ele é um canal mais lucrativo porque o investimento CAPEX é mais baixo. Mas a margem de contribuição do delivery ela é muito menor. Sim. Então, assim, hoje esses movimentos que a gente está tendo já é o quê? Para não passar por uma próxima pandemia e tá descalçado, a gente está antecipando alternativas de modelo de negócio para que a gente não fique refém de uma única operação também. E olhando o comportamento hoje do pessoal, a nova geração que está vindo agora, ela é muito menos ir para um salão, muito mais pedindo um delivery. É a galera que vive no iFood. Sim. Só que o público já o mais antigo, o público que é mais família, que já tem, é um público que ainda gosta de ir para o salão. É diversificação de receita. Exato. Então, você está estruturando uma operação para quem gosta de comer em casa e você tem uma operação para quem gosta de ir em restaurante.
E todo empreendedor tem que entender que se ele diversificar a receita, vai ter receita que um mês vai dar menos, vai ter receita que outro mês vai dar mais. O que você não pode é ter um canal só, 2 canais só, os 2 canais dão ruim, e aí o que aconteceu naquele mês? Não veio receita de lugar nenhum. Exato. Mas a questão do delivery é interessante também. Eu sou muito iFood. Uhum. Porque não dá, eu tenho 2 crianças e um bebê em casa. Então eu tenho uma dificuldade enorme para ir para restaurante. Gosto muito de restaurante, mas hoje eu sou total iFood porque a minha logística é muito complicada para ir para o restaurante de forma presencial. Mas aí não puxando o seu saco, mas assim, o seu delivery, já pedi alguns outros restaurantes japoneses também delivery para provar, para conhecer, mas dá para perceber que a sua operação, a forma que vem, o tempo que vem, a embalagem do shoyu, tudo, a forma que ele dá para ver que ela é uma operação feita especificamente pensada para delivery. Exato. E isso faz muita diferença, porque a pior experiência que você tem no delivery é quando a comida vem bagunçada, é quando o molho vem por cima ou vem naqueles saquinhos. E dá para perceber que a sua operação ela foi desenhada para delivery. E da onde que veio essa ideia? Ou você olhou, você pesquisou, viu outros benchmarks? Como que você estruturou? Como você falou, cara, peraí, deixa eu trazer 2 linhas aqui, vou estruturar e vou ter uma linha de delivery que vai ser, cara, o melhor delivery do sul do Brasil. Da onde que veio esse insight para ter esse foco no To Go? Legal. Vou dar... Excelente colocação, porque daí já iria para como a gente fez o turnaround de vendas do negócio naquele momento. Mas eu digo assim, primeiro em relação ao benchmarking, eu acho que existe e as pessoas, elas falham muito às vezes em não olhar para locais próximos. Tipo, São Paulo está muito próximo da gente. Sim. E São Paulo sempre dita grandes tendências. Quando a gente teve que reestruturar, a gente percebeu que a gente teria que fechar os 3 restaurantes presenciais e recomeçar no delivery, eu comecei a abrir os deliveries que mais vendiam em São Paulo, mais vendiam no Rio de Janeiro. E já havia uma tendência muito grande em São Paulo capital, não por uma questão de pandemia. São Paulo é muito por uma questão mais igual parecida com a tua, uma questão logística. Sim. Cara, as pessoas não querem. Se o restaurante não entregar uma baita de uma experiência, não vale a pena eu ficar 1 hora no trânsito. Exato. Então... Pagar R$20 de estacionamento. Exato, de valet. 20 quando é barato, né? É barato ainda. Então, assim, o que acontece? A gente olhou, em São Paulo estão investindo muito para embalagem, para a experiência da comida japonesa, porque a comida japonesa é uma comida que a experiência conta demais também. Sim. E naquele momento, Fábio, o que aconteceu? Beleza, só que se a gente só copiar e colar uma coisa que a gente está vendo, eu acho que não dá a nossa autenticidade. E foi aí que eu juntei para conversar com minha mãe e com meu pai na época e falei, gente, o que a gente quer transmitir com essa embalagem? E aí minha mãe e meu pai, assim, nas palavras deles, falaram, Rafael, a gente não queria ser enxergado como um delivery fundo de quintal. Pô, a gente tem 17 anos de história. Durante 8 anos consecutivos, somos os melhores restaurantes japoneses aqui da cidade. Só que se a gente simplesmente fechar e for para iFood, não ter mais um salão, as pessoas vão achar que a gente está fazendo no fundo de casa. E de fato foi numa casa, né, que a gente começou. Mas ela falou, então eu queria transmitir toda a credibilidade que a gente tem. E nessa troca de ideia eu falei, beleza, mas por que as pessoas vão no restaurante de vocês então? Falou, um dos motivos é por conta da apresentação dos pratos. Falei, ótimo, então a embalagem tem que ser impecável. Londrina é uma cidade que as pessoas são muito bairristas. Então, o Fábio eventualmente compra no Matsuri porque sabe que é do Rafael. Então, deixa eu dar uma forcinha pro Rafael lá. Então, pelo contato com o dono. Então, a gente falou, cara, então beleza. Então, para ter contato com o dono, e se a gente colocasse todo o lote de embalagens nossas, que até hoje é assim, um texto escrito por nós, assinado por nós. Uhum. E no começo, inclusive, o QR Code ia para um vídeo do meu pai e da minha mãe falando com os clientes, para gerar essa proximidade. Outra coisa que a gente foi pioneiro na cidade. Rafa, as pessoas vão pela música ambiente. Cara, se a gente colocar a playlist do restaurante num QR Code Spotify aqui do lado, colocamos para quê? Para as pessoas sentirem que elas estão no restaurante, ouvirem as músicas que tocariam ali. Então, tudo isso foram coisas que a gente foi colocando para dar essa nossa autenticidade. Londrina depois começou a copiar muito isso, mas um exemplo. Cara, o nosso selo, lacre de segurança, Sim. ele tá escrito Contém Amor. Cara, nunca reparei. Tá escrito Contém Amor. Não tá escrito se estiver violado, não abra ou consumo imediato. E de onde que veio isso? O meu avô, quando perguntava na feira para ele qual que era o segredo dele pro produto ser tão bom, ele falava que é o amor que ele colocava. E a gente cresceu ouvindo isso, então a gente pegou e falou, cara, vamos colocar Contém Amor.
Depois, outros concorrentes colocaram e os clientes falaram, cara, o outro concorrente está colocando, mas não parece que é verdade. Na verdade, porque não é autêntico. Sim. Tem um outro movimento, você já reparou que a nossa embalagem ela vai embalada num celofane com barbante. Sim. Parece um presente. E os concorrentes começaram a copiar isso também. E eu falei, cara, será que os concorrentes, quando copiam, sabem por que a gente investiu nisso? A gente não fala tão publicamente sobre isso, mas, cara, o único motivo para a gente ter usado no celofane é porque, como a gente estava com 5 milhões de dívida, a gente não tinha caixa para comprar sacola craft. Uhum. E era muito caro. Então, no começo do Matsuri to Go, a gente entregava só a caixinha. Uhum. Só que daí começou a dar uns torós de chuva e, a caixinha não ia resistir. Aí minha mãe, vamos fazer sacola. Eu falei, mãe, a gente não tem dinheiro para fazer sacola. Minha mãe foi na HP Plástico de Londrina, pegou um celofane. Muito mais legal que o craft. Celofane custa 10 centavos. Muito mais legal que o craft. Pegou o barbante. O barbante custava, sei lá, 2 centavos o trechinho que a gente corta. Amarrou. E daí quando a gente começou a mandar só de quebrar um galho, começou a vir a avaliação. Caramba, parece que vocês deixaram um presente. Parece que deixaram um presente. E foi por isso que a gente começou. Né? Então, a gente olhou para fora, assim, Fábio, para ver benchmarkings, mas eu acho que o empreendedor sempre tem que colocar aquela pimentinha que é deles, né? Que é o que faz o negócio diferente. Assinatura. Quando eu comprei a primeira vez, e acho que foi logo que eu mudei para cá, foi bem no começo que eu tava aqui em Londrina. E eu recebi, eu falei, sabe aquele efeito wow? Eu falei, cara, isso é um delivery? Tipo, eu falei, cara, porque comida japonesa você não tá acostumado. Não. Você não tá acostumado a vir com uma caixa daquela, a separação certinho. Mas assim, o que mais me chama a atenção, eu falo porque o que mais me dava dor de cabeça era o shoyu. Eu não sei quem foi o retardado que colocou shoyu num sachê, né? Cara, e falou que funciona. Cara, é horrível. Só que tem um ponto muito positivo, porque nem sempre eu peço, assim, um shoyu pra mim é pouco. 2 shoyus é muito. É muito. Tá numa garrafinha, sobra meio. Você guarda. Eu guardo, que aí eu uso pra cozinhar depois, pra fazer uma outra carne, alguma coisa. Então, ele resolveu 2 problemas pra mim, que era utilizar o shoyu, e quando você corta o shoyu ali no sachê, cara, às vezes você corta, vaza, pra você jogar. Às vezes, né? É 100% das vezes. E geralmente quando você tá com roupa clara. Você vai jogar ele na comida, é difícil, assim, ele é ruim. O shoyu é muito ruim de sachê. O de plastiquinho, não dá nem pra dizer. Na garrafinha, ele é muito melhor pra você manusear e pra você guardar depois. Porque se sobrar, normalmente você joga fora o outro, né? De onde veio a ideia da garrafinha? Isso é uma curiosidade minha. Você já tinha visto em algum lugar? A gente viu o benchmark em algum lugar. E a principal questão, assim, em relação à própria questão da garrafinha, é porque, falei brincando, assim, né? Mas toda vez que as pessoas perguntam, eu falo, cara, eu queria muito conhecer a pessoa que teve a ideia de colocar o show em sachê. Aliás, você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você aqui tem... Quais são as cidades que tem? Cara, tem em Paraná quase todas. Então, você que é do Paraná, então quase todas têm Matsuri to Go. Para quem não é daqui, a nossa audiência é do Brasil inteiro. Fora aqui do Paraná... Cara, interior de São Paulo, estamos em Assis, Presidente Prudente, Jundiaí, Piracicaba, Bauru, São José do Rio Preto, Praia Grande. Praia Grande? Praia Grande tem. Minha mãe tem uma casa... Praticamente está morando. Eu não sabia que tinha na Praia Grande. Meu pai mora ali. Em setembro do ano passado. Nossa, já sei onde agora. Tô muito feliz. Já sei que comida japonesa eu vou. E minha mãe e minha irmã são viciadas em comida japonesa. E quando a gente tá lá na praia, é sempre horrível pedir comida japonesa. Agora, ótimo, bom saber. Então você que tá nos assistindo aqui, nos escutando e tem um Matsuri aí, procura aí no seu iFood, vocês vão entender. Aliás, comenta aqui no vídeo, ou pode ir lá no nosso Instagram e deixa esse comentário. Eu quero saber se você já teve problema quando vem molho shoyu e você pede no delivery. Mas para você entender, normalmente no delivery vem aqueles sachezinhos ruins. Mas no Matsuri vem uma garrafinha, quantos ml? 30 ml. Um frasquinho de 30 ml. Por isso eu estou falando da garrafinha. A garrafinha é um frasquinho de 30 ml. O shoyu vem nele. E, aliás, é um shoyu muito bom. Não é aquele shoyu salgado, horrível. Então peça aí na sua cidade para você entender. Na verdade, peça porque é o melhor delivery que eu já provei de comida japonesa. Mas peça para você entender essa experiência também. E aí vai lá e posta, tira uma foto e marca que você viu aqui no podcast, escutou aqui no podcast da MX3. E você vai pedir uma vez, já tô avisando, você nunca mais vai trocar. Na pandemia as pessoas usavam muito esse potinho para aproveitar para colocar álcool em gel. Também. Uma boa também. É bem legal. Enfim, desculpa, acabei te cortando. Aí todo mundo acaba perguntando do potinho pra você. E sempre a gente fala, né, que, cara, é que como o show ele é muito fluido, quando você coloca num sachê, a experiência é diferente de um ketchup, que é um pouco mais denso o líquido. Então, num primeiro momento, quando você dá um impacto de abrir, é natural que vaze mesmo. Até quando a gente foi lançar o shoyu, né, a gente fez um vídeo, justamente a pessoa abrindo e se sensacional, baldando, né? Mas, cara, é uma coisa que
poucos restaurantes em Londrina, agora talvez algum ou outro tenha começado a fazer isso também, mas daria muito trabalho. No começo, a gente sempre pensava na experiência que aquilo daria, independente do trabalho que gerava por trás, porque a gente não ligava de trabalhar muito. Então, no começo a gente colocava o shoyu, hoje é com máquina, né? Aham. Mas na jarra. Né? A gente tirava Nossa. e na jarra, um por um shoyu. A gente colocava aquele negócio. E, enfim, dava muito trabalho por trás. Então, tem vários concorrentes, assim, que, puta, às vezes talvez não coloquem por ver o trabalho, mas a gente sempre pensou, cara, vamos pensar em gerar essa experiência para o consumidor e depois a gente foca ali na questão do trabalho, né? Pô, e sensacional. Então, o To Go veio ali na época da pandemia. Nesse momento ainda era a operação... Desculpa, passou a pandemia ali, a operação do delivery continuou junto com o restaurante, porque hoje elas não são juntos, né? Não, é assim, a gente, em março, quando vem o decreto, a gente já fica com os colaboradores encostados em casa e a gente fica só em um dos restaurantes operando delivery, que não era Matsuri To Go até então. Tá. Abril, maio e junho foi o tempo que a gente teve para estruturar o Matsuri To Go, até a gente conseguir encerrar tudo, enfim, conseguir, de fato, decretar os fechamentos dos restaurantes. No dia 8 de junho de 2020, a gente muda para uma casa na Castelo Branco. A gente solta um comunicado para todos os clientes. Esse vídeo é fixado, é a terceira publicação fixada na página Instagram do Matsuri To Go até hoje. E essa carta que a gente solta está na copy, está na legenda desse vídeo. Inclusive, ela está impressa, essa legenda, em todas as lojas que a gente tem. Que a gente coloca Londrina, 8 de junho de 2020. Queridos amigos e clientes, vocês vão andar pelas ruas e não vão ver mais Matsuri Garden, Matsuri Aurora, Matsuri Premium. Mas a nossa família está com muito compromisso para honrar e para nossa família desistir nunca foi ou será uma opção. E por isso a gente vai continuar trabalhando e a gente apresenta para vocês o que será o sustento da nossa família durante os próximos anos. E a gente solta um vídeo que mostra ali, né, meu pai, minha mãe, o colaborador mais antigo nosso, fechando o restaurante, virando a plaquinha de open para close. E nisso está aparecendo, né? Durante 17 anos trabalhamos muito, mas vamos ter que encerrar nossas operações. E daí aparece a frase que foi dita pela minha mãe, ali em abril pra gente, mas desistir não era uma opção. E daí a gente apresenta o Matsuri To Go por conta de toda a comunicação transparente, que é o que você comentou. O brasileiro às vezes tem muita vergonha de falar. Mas justamente pela transparência que a gente colocou, de, vamos falar que a gente está devendo mesmo, vamos falar que a gente tem compromisso para honrar. Só que a gente não vai desistir, a gente vai continuar trabalhando. Cara, aquele vídeo organicamente bombou. Na primeira hora que a gente inaugurou o To Go no delivery de uma casa, que a gente morou durante 1 ano e meio em cima e trabalhou embaixo, primeira hora entrou 74 pedidos. Em uma hora? Tipo, mais de um pedido por minuto. A gente não estava aguentando fazer. Então, a gente já inaugurou aquela operação quase vendendo R$300 mil. Tava no iFood ou ainda não? Tava no iFood já também. Quase inaugurou faturando que os 3 restaurantes faturavam sozinhos. Hoje, só o delivery da cidade de Londrina fatura em torno de R$800 mil por mês. O que é muito mais do que os restaurantes, enfim, né? Faturavam naquela época. Tanto que, pela comunicação desse vídeo, Fábio, vários clientes, acho que centenas, deve dar em torno de quase 500 clientes, comentaram nesse post desejando algum tipo de mensagem de apoio para a gente continuar, que era muito bonito a gente não desistir. Teve vários que postaram esse vídeo nosso e colocavam frases como é nesses momentos que os verdadeiros empreendedores aparecem. E era muito legal que no começo as pessoas pediam caixinha do Matsuri To Go e ao invés de postar no story e colocar, pô, que sushi gostoso, escrevia desistir não é uma opção, desistir não é uma opção, desistir não é uma opção. E quando a gente foi inaugurar nosso restaurante presencial em novembro de 23, se você entrar no restaurante, você vai ver que no hall tem uma cascata de vidro. Né? Aquele na frente do lago ali? Na frente do lago. Quando você entra pela Montevidéu, tem uma parede de vidro assim com vários arrobas. Não tem nada escrito. Até porque eu defendo muito para dentro da empresa que cultura muitas vezes é aquilo que a gente não precisa falar e as pessoas sentem. Então, sem dizer nada, não tem nada escrito, isso aqui é o nome. Mas ali estão os 500 arrobas mais ou menos de todos os clientes que comentaram no vídeo dando algum tipo de mensagem de apoio para a gente. Sensacional. Porque o que a gente quer dizer? Que por conta desses clientes, aquele restaurante está de pé hoje. E quando a gente foi abrir o segundo restaurante em Cascavel, até a gente... Eu lembro que o nosso sócio, operador do restaurante, perguntou, cara, mas a gente vai levar os arrobas de Londrina para Cascavel? Porque é de Londrina. Eu falei, foda-se, óbvio que vai. E daí lá em Cascavel, cara, tá o nome de todo mundo ali, os arrobas que comentaram também quando a gente fechou os restaurantes. Porra, que legal. E aí, hoje você tem... em que momento? As outras são franquias ou é toda operação própria? Hoje, 60% do faturamento do grupo ele é próprio.
Tá. A gente fez um grande teste assim, com franquias nos últimos 2 anos. Por Deus, encontramos bons franqueados que a gente quer manter na rede. Inclusive, tem alguns abrindo segunda loja, a gente vai liberar a terceira, enfim, em breve. Só que ano que vem é um ano que a gente não vai liberar a abertura de nenhuma franquia, muito provavelmente. A gente já fechou esse ano, não entram novos franqueados. Não é que a gente não quer mais franquear, mas a gente gostou tanto dos franqueados que a gente tem e eles realmente conseguiram, os que tem, manter uma qualidade boa, que é com eles que a gente vai operar. Mais do que isso, a gente viu que financeiramente para nós não faz sentido. E em termos do que a gente quer para nossa vida também, a gente não faz muito sentido. Pela qualidade que a gente quer entregar, pelo nível de operação que a gente quer entregar, franquia não necessariamente é o melhor canal. Os franqueados que estão com a gente estão operando bem, por isso que a gente vai mantê-los junto com a gente. E esses vão poder crescer junto com a gente, mas a gente não aceita mais novos leads de franquia desde então. Esse ano inteiro a gente barrou. O que veio primeiro? Veio a estruturação das franquias ou o Poke? A outra marca de restaurante? Veio primeiro uma ou duas unidades franqueadas. Sim, mas Então, da onde que veio? Então, aí é a minha pergunta no caso, né? Da onde, a franquia foi alguém que ficou te pressionando? Cara, quero abrir uma franquia sua? Ou você falou, cara, vou testar o modelo de franquia? Na verdade, assim, vem dos dois, né? Então, vem de pessoas, amigos próximos nossos que já tinham grande experiência com franquia e falou, cara, tenta franquear. Veio também de... Franquia sempre começa assim, né? Com amigos próximos querendo comprar franquia. Ou pessoas que já conheciam a marca, clientes querendo comprar franquia. Então, no começo, as franquias que a gente foi vendendo foi, por exemplo, a franquia de Cambé já era de uma pessoa que era grande cliente de um restaurante nosso. Né? A franquia de Umuarama foi 2 colaboradores que trabalharam pra gente na loja de Apucarana que quiseram abrir a franquia Umuarama. Que legal. Né? Então, assim, eram de pessoas mais próximas. Mas a gente começou 4 lojas ali, 4, 5 lojas próprias no começo. Aí começou a chegar os interessados em franquia. Isso em 2022. O Mock, ele surge em julho de 2022 com uma provocação da minha esposa. Na época, ela também trabalhava na consultora Yoshi. E ela falava, cara, por que você não implanta o Poke? É a mesma coisa. As mesmas bases de insumos. E, pô, a gente sabe que como empresário o foco é muito importante. Sim. E o Poke, para mim, por mais que a base de insumos e a sinergia de operação era muito parecida, mas, cara, era uma outra marca, era um outro negócio, era um outro cardápio, era um outro cliente. E eu falei, ó, eu não tenho tempo para puxar nisso. Mas se você puxar, a gente aqui do nosso lado dá todo o apoio de operação, produto e gestão. Puxa a parte de desenvolvimento da marca, desenvolvimento de cardápio, né? Faz toda a estratégia de lançamento, vê o que essa marca vai comunicar, estuda o mercado de poke. E minha esposa começou a fazer isso no pós-horário. E isso ela levando em paralelo as duas coisas, só que começou a tracionar muito o poke. Né? Hoje virou uma receita relevante dentro do grupo. E aí, por conta disso, a minha esposa teve que abdicar da carreira também e veio trabalhar com a gente nesse momento que ela entra como sócio no grupo. E as próximas franquias vieram aí, você já chegou, você estruturou um modelo de franquias mesmo? Ou veio tudo de forma orgânica, a galera vindo atrás? Como que ficou no final? O que é a estrutura hoje de franquias que você tem? A gente nunca fez processo de venda ativa para franquia. Sempre foi orgânico. O que a gente fez foi uma landing page para captar lead dos interessados no site institucional da empresa. Mas a maior parte é uma pessoa que, cara, pediu delivery, tentava achar informação, gostava da experiência, vinha buscar informação. Era isso. Teve, por exemplo, um dos melhores franqueados que a gente tem hoje de Ponta Grossa, estava na casa dos pais dele em Curitiba, pediu um delivery e falou, cara, esse negócio é muito bom. E foi quando ele veio atrás querer procurar uma franquia. Né? A gente não fez nenhum tipo de estruturação, consultoria para franquia. Mas uma coisa que eu vejo que foi um acerto para nós, não só para a questão de estruturar a franquia, mas para também conseguir crescer com escala, porque, cara, assim, basicamente de 2020 para cá, a gente cresceu a nossa receita anual em 100 vezes. Então, de junho de 2020 até... O que a gente fez 1,6 milhão, para não falar que foi 100 vezes, 60, 70 vezes. A gente fez 1,6 milhão no primeiro ano, a gente vai fechar esse ano com 100 milhões de receita na rede. Então, qual 100 foi? milhões? 100 milhões. Sensacional. Em pouco mais de 5 anos, aí, vamos dizer. E tendo que pagar uma dívida de 5 milhões para trás, né? Mas o que acontece, assim, que eu vejo, assim, dessa questão que a gente conseguiu crescer, que alguns restaurantes que na mesma época que a gente estavam trabalhando não cresceram igual. O dono de restaurante, quando ele já está ganhando muito bem, cara, é muito difícil ele separar uma linha da DRE dele para colocar pessoas que não vão estar na operação do restaurante, que vão estar olhando o negócio de fora. Sim. Só que como eu era uma pessoa que eu vim para reestruturar o negócio... Veio de fora. Cara, eu vim de fora. Eu sempre coloquei na DRE da primeira loja nossa, que foi Londrina, 5% do faturamento. Eu falei, cara, isso aqui vai ficar no mesmo cofre. É a mesma conta bancária. Mas 5% desse valor eu vou separar num cofrinho, que é esse valor aqui, que se um dia, eventualmente, eu quiser franquear ou crescer,
Cara, se eu quiser crescer como rede, eu vou ter que ter um custo de SG&A. Sim. Ali na minha DRE que eu vou ter que conseguir suportar. Então, eu sempre separei 5% do faturamento e falei, isso aqui eu vou colocar numa outra caixinha aqui. Gerencialmente falando. Uhum. E com esse valor eu vou contratar pessoas que não vão estar na operação. E aí, no primeiro ano, eu já trago um outro engenheiro que trabalhava comigo. Aí depois começa a aumentar as vendas, aumenta esse 5%, abre outra loja, aumenta 5%. E sempre com o que tinha desse 5%, eu trazia gente administrativa. Gente para gerir o negócio. Por isso que hoje, se você for lá, cara, sei lá, nosso time de compras tem 8 pessoas. Nosso time de marketing interno tem 8 pessoas. Conta pra gente, como é que é a estrutura hoje do grupo? Hoje a gente tem, o que eu estava comentando contigo, né? A gente tem uma central de atendimento própria, então a gente tem ali mais ou menos 10 pessoas na área de atendimento ao cliente para resolver problema de cliente, quando tem problema com pedido, também tirar pedido de pessoas que querem fazer via telefone ou WhatsApp. A gente tem um time de marketing de, eu acho que de umas 6 a 8 pessoas, algo nesse sentido, no seu número de core. Time de compras, em torno de 6 a 8 pessoas também. Time financeiro, um detalhe. A gente viu que os meus pais quebraram não por falta de trabalho. Até hoje, os meus pais... Falta de gestão financeira. Cara, eles são as pessoas que mais trabalham em volume de carga horária que eu conheço. Só que os meus pais não tinham competência de gestão financeira. Então, independente de, até para os franqueados, desde o dia 1, a gente faz DRE para todos os franqueados. Então, de todas as lojas, a gente tem a DRE apurada desde o dia 1, porque é a gente que faz. Escutem bem, empreendedores. Escutem bem para entender a importância da gestão financeira. Eu sou contador, para mim é música para os meus ouvidos. Escuta aí. Sim, que legal. Então, assim, escutem bem, empreendedores. Eu canso de falar isso para vocês. Empresas, na maioria das vezes, o problema não é nas vendas, é na gestão financeira. Então, tanto, uma curiosidade, a gente nunca fechou nenhuma loja, né? Não é à toa. Cara, porque se você está muito em cima do número, tem que escorregar demais. Sim. Né? Então, quando você acompanha, isso que o nosso DRE ainda, a gente apura mensalmente, mas a gente quebra os principais KPIs em semanas, para semanalmente olhar a projeção do nosso DRE pro final do mês. Maravilhoso. Então, a gente não é pego de surpresa, né? Quando o empresário ele não olha, não tem uma rotina de ficar olhando para os principais indicadores que geram a DRE, cara, CMV, custo de pessoas. Por exemplo, mas eu não consigo saber quanto que vai ser meu custo de entregador no final do mês olhando para semanas. Cara, mas você consegue olhar o volume de entregas que o entregador faz. E é isso que você tem que olhar, porque se esse entregador fizer poucas entregas ao longo da noite, você está diluindo pouco a parte fixa da remuneração dele. Entregadores, oh meu Deus, seus motoboys são próprios. A grande maioria sim. Então, assim, a gente quebrou a DRE em indicadores semanais pré-acompanhando, então nunca é um susto que aparece no final do mês. Porque só o fato de você olhar a DRE todo mês já é um grande avanço. Demais. Só que assim, quando a DRE, quer ou não, você olha para trás, né? Então você até ficar pronto todas as DRE, já 10 do mês, está olhando muito tempo para trás. Por isso que a gente começou a apurar os principais indicadores semanalmente para não ser pego no susto. Né? Não à toa a gente não fechou nenhuma loja até agora. Então, esse time de financeiro tem ali 5, 6 pessoas que estão só focadas nisso. Óbvio, para as lojas próprias fazer o trabalho de tesouraria também. Mas para as franquias e lojas próprias, toda essa parte de inteligência financeira, a gente que puxa. E a gente tem um time de operações um pouco mais robusto. Né? Então, hoje as lojas não só têm gerentes, como para cada 2, 3 lojas próprias, a gente tem um coordenador de lojas que ajuda a entregar o resultado dessas unidades. Daí a gente tem uma gerente que cuida só da parte de franquias, da parte de operação de franquias, enfim. Então, o time do escritório como um todo são hoje quase 45 pessoas gerindo essas operações espalhadas por 5 estados. E eu acho muito legal, acompanho os vídeos, né, lá no Instagram, a galera tá de vermelho, você tem uma cultura de vocês, é muito bacana de ver. Dá para perceber que a galera realmente vestiu a camisa, tem a cultura de vocês ali no grupo. Isso veio já desde o início, depois com a sua família, com você. Como é que, quando você vai contratar um colaborador, como é que você avalia isso para trazer pessoas que realmente estão aderentes ali à sua cultura? Que um dos maiores desafios que acho que o empreendedor tem hoje é na contratação. Porque... A gente também. Acho que no Brasil, acho que o Brasil inteiro está sofrendo com contratação. E muitas vezes você acha profissionais que têm qualidade. Só que quando você vai olhar, você vê, cara, esse cara é muito bom, mas ele não vai aderir à minha cultura. E empresas que têm cultura forte, como a nossa aqui, como a sua, um dos pontos que a gente faz na hora de contratar é, cara, infelizmente eu não contrato alguém porque ele não vai ter aderência à cultura. Perfeito. E para ter sucesso tem que ter bons times. Também não tem como não ter sucesso se você não tiver bons times. Como é que você faz na parte de contratação? Você tem essa mesma dificuldade que eu para conseguir pessoas que estão aderentes ali à sua cultura? Como é que é esse processo de contratação? É legal trazer isso para a galera, porque o brasileiro erra muito na hora de contratar. Ele faz o inverso.
ele contrata mal e depois demora para demitir. Que é o inverso, né? A gente tem que demorar para contratar e demitir rápido quando for problema. No nosso mercado, Fábio, talvez o escritório nosso seja um pouco mais parecido contigo. Então, por exemplo, assim, um exemplo, né? Para o escritório, como os processos de contratação eles acabam seguindo um funil um pouco mais claro, é que para a loja é um pouco diferente a parte operacional. Sim. Mas para o escritório, a gente consegue muito... porque cultura, para desmistificar um pouco assim... O que eu falo na empresa assim, que, cara, beleza, tem toda a identidade organizacional com propósito, visão, missão, beleza. Mas cultura, para mim, na prática, é mais sobre os valores. Então, é mais sobre você ficar batendo o tempo inteiro na tecla. O que eu quero, o que eu não quero. O que eu quero, o que eu não quero. O que eu quero, o que eu não quero, o tempo inteiro. O que eu quero, o que eu não quero na minha empresa. É isso que vai, eu acho que, martelando muito a vivência da cultura. No escritório, a gente, então, tangibiliza isso muito com valores. Então, a gente tem um valor que, para quem acompanha a nossa história, sabe que isso veste muito a gente, né? As pessoas têm que ser diferentes, com toda certeza. Mas quando a gente fala dos valores que guiam a cultura de uma empresa, são os poucos princípios que fazem para aquelas pessoas que estão na empresa aquilo fazer sentido. E, cara, é muito importante isso ficar claro, porque quando você discute sobre valores, não tem certo e errado. Sim. Só tem os quais você se identifica ou não. Exato. Mas por isso que é importante estar muito claro que qualquer discussão sobre valores é interminável. Experimenta colocar um cara de direita e um cara de esquerda para discutir, um corintiano e um palmeirense. Não acaba. É uma discussão idiota. O meu relacionamento com a Maria Clara só deu certo porque, embora a gente seja muito diferente de perfil, a gente tem comunhão de valores principais. Eu acho que cultura é sobre isso. Então, o que acontece? Um valor que, se eu falo, as pessoas se identificam que está totalmente conectado à história do Matsuri. Ser mais duro que o trabalho. Cara, isso não é trabalhar 24 horas por dia. Então, a gente deixa muito claro, ser mais duro que o trabalho não é todo dia fazer hora extra. Não é todo dia, assim, você ficar até 11 horas da noite. As pessoas confundiam muito, porque como meu pai e a mãe, a gente trabalhou durante muito tempo, até hoje às vezes, até as 11 horas da noite, o pessoal achava que o Rafael gostava de quem ficava até as 11 trabalhando. Mas, cara, ser mais duro que o trabalho, eu gosto de pessoas que, quando o BO chega, a pessoa não espana. Em qual sentido? Se o trabalho é duro, a gente é mais. Então, muito gente, bom. Quando, cara, aparece uma demanda muito grande e a pessoa espana demais, a gente já fica um pouco ressabiado. Sim. E não é sobre, cara, sobrecarga, nada disso. É só, cara, manter a calma. Tipo, e ser organizado. A gente vai conseguir vencer isso aqui. E é o que eu sempre falo, a gente já venceu problemas maiores, pô. Então, a gente fica muito em cima disso. No escritório, a gente consegue, quando a gente contrata, usar muito desse tipo de exemplo na entrevista para conseguir tangibilizar um pouco mais os valores. Mas para a loja não tem como. Porque para a loja é muito difícil você falar muitas vezes com um colaborador que está entrando como auxiliar de cozinha. Num piso salarial, essa pessoa não está pensando em propósito e cultura ainda. Essa pessoa está numa ótica de sobrevivência. Sim. Então, com essa pessoa, você tem que alinhar muito mais os critérios absolutos básicos de contratação. E aí as pessoas erram em contratação porque elas falam as coisas legais, né? Elas tentam vender a empresa. E eu falo para o nosso RH, faz o contrário. Quando vai entrevistar alguém de loja, fala, cara, mas você quer trabalhar com cozinha mesmo? Você quer trabalhar de pé durante 8 horas? Cheirar fritura? Tipo, é desgastante. E quando você pontua os critérios absolutos maiores, aí a pessoa vem. Aí na loja, durante o período de experiência, aí é o momento que a gente fica muito em cima do nosso gerente para ele conseguir validar critérios culturais. E, gente, sem desmistificar muito, cultura, quando você tem um líder, um gerente que está muito alinhado de cultura com você, cultura, quando você se identifica com alguém, cara, eu não sei o que o Fábio tem, mas eu curto esse cara. Sim. Ele me desce. E o inverso funciona. Exato. Cara, eu não sei o que essa pessoa tem, mas não tá me descendo aqui. Muito provavelmente essa pessoa está desalinhada culturalmente. O problema não é a pessoa, não é um ser humano ruim. Mas trabalhando junto, não vai dar certo. Eu já tive melhor amigo da minha esposa trabalhando junto com a gente, que é madrinha de casamento nossa, mas não teve uma... No dia a dia não dá. No dia a dia não teve uma reciprocidade. Eu já tive grandes amigos meus trabalhando junto que também não deram certo. E não quer dizer que a gente não se dá bem. Mas trabalhando certo não dá junto. Trabalhando junto não dá certo. Essa junção de conseguir pegar as melhores peças dentro de um que tem aderência ali no processo, acho que é a maior receita do sucesso. E olhando para frente, como é que você, Rafael, e olhando para o grupo, para todos os desafios, o que vocês planejam ali para 2026? Para 2026 agora tá fácil, que a gente acabou de matar o planejamento estratégico para os próximos 2 anos. Então eu vou conseguir responder essa pergunta. Normalmente as pessoas, quando elas perguntam o que você planeja para 5 anos, é uma coisa que tem muita dificuldade de responder, até por conta da nossa história. Cara, e dava antes, né? Geralmente antes você fazia planejamento estratégico de 5 anos.
era a base antigamente. Hoje não dá mais. É difícil. Hoje é difícil. Você pode até fazer, mas às vezes com 6 meses você já Se tem que torna mudar. obsoleto. Você já tem que mudar o planejamento, né? Então vamos falar de 2026, que está mais tangível. Cara, mas 2026 é um ano que a gente vai focar muito em same-store sales, né? A gente vai focar muito em venda das mesmas lojas. Esse ano a gente focou bastante também em abertura de novas lojas, principalmente no primeiro semestre. A gente chegou a abrir 7 lojas novas no primeiro semestre. 7 em um semestre? Só que o que acontece? Por conta do preço do salmão, da alta que o salmão teve, por conta do dólar no começo desse ano, a gente teve que fazer um reajuste no cardápio. E isso impactou diretamente a nossa queda de vendas. Então, o primeiro semestre, a gente sofreu bastante num same-store sales negativo ano contra ano. E o salmão é o principal ingrediente. E o salmão é 70% do nosso custo de mercadoria, né? Então, quando a gente repassa esse preço, nossas vendas caem na mesma proporção. E agora, no segundo semestre, a gente conseguiu retomar bem as vendas. Então, dito isso, o ano que vem a gente está focando muito no same-store sales positivo, mais do que a abertura de lojas. Só que, por outro lado, é um ano que a gente foca em abertura de mais 4 lojas próprias, 3 delas no modelo Matsuri To Go e Mock, mais focadas em delivery, e um novo restaurante presencial. A gente vai abrir o nosso terceiro restaurante presencial. A gente abriu em Londrina 23, em outubro de 23, a gente abriu agora em setembro de 25 em Cascavel, e ano que vem, em outubro mais ou menos de 25, a gente abre um outro restaurante presencial em uma outra cidade. A gente não abre franquias ano que vem, a não ser que os próprios franqueados que estão com a gente demonstrem interesse e demonstrem performance nos últimos 12 meses também. Aí a gente toparia abrir franquias no ano que vem, mas não está no plano. A princípio, a gente não decretou que a gente vai atrás de abertura de novas franquias. E a gente vai fazer um movimento muito grande, que volta um pouco no que a gente estava conversando ali do meu papel, de reforma de algumas lojas, para a gente testar um pouco mais esse modelo híbrido, que é muito focado em delivery, mas carrega um share de vendas aqui em salão. Novamente, a gente está falando de diversificação de receitas. Então, eu peguei 4 lojas, cidades estratégicas nossas ano que vem, para a gente fazer essa mudança de lojas, né? Pô, sensacional. Rafael, tem aqui quase que uma aula completa, dava para gravar isso aqui, picotar, colocar no Hotmart e vender, porque tem uma aula aqui. Sua história é sensacional, é muito fantástica. Parabéns para você, parabéns para sua família também. Obrigado. Principalmente para os seus pais por terem sido tão fortes, resilientes e ter repassado essa força para vocês. Com certeza, cara, essa é a principal base do sucesso de vocês. Para a gente finalizar aqui, que a gente já acabou, na verdade, estourando um pouquinho o tempo, mas, cara, eu ficaria aqui mais meia hora, tenho certeza que teriam mais vários insights para trazer para o pessoal. Queria que você, olhando para essa câmera aqui, que é a sua, traga um insight, uma dica, um pensamento, alguma coisa para o empreendedor que está nos assistindo aqui escutar e que vai ajudar ele a performar mais, a crescer mais ou a sair de um desafio que está muito difícil para ele para o ano de 2026. Vou aproveitar o gancho, Fábio, que foi um dos primeiros podcasts que eu participei. Pode ser olhando para essa daqui. Beleza, mas isso aqui eu falando para você mesmo, beleza, por enquanto. Tranquilo. Mas foi um dos primeiros podcasts que eu participei que a pessoa acaba falando assim, cara, parabéns para você e principalmente para os seus pais. É que você é pai. E você sabe o nível de influência que você tem nos seus filhos. Eu não sou pai ainda. Eu e Maria Clara, a gente tem planos nos futuros para isso. A gente quer muito, né? Ser pai e mãe, com certeza. Só que meu pai sempre falou uma coisa que o meu avô falava pro meu pai também, que é, cara, você só vai entender o dia que você tiver seu filho. Muito provavelmente seus meninos já estão ouvindo frases como essas. E por que eu fiquei muito feliz quando você deu esse gancho de, cara, principalmente para os seus pais, porque uma coisa que eu costumo honrar muito meus pais e falar é que as pessoas atribuem muito o sucesso do Matsuri a 2020 para cá. Só que, cara, o Matsuri é um restaurante que nasceu desde 2003. Então, talvez a maior dica que eu posso dar para os empreendedores é uma coisa que eu compartilhei no nosso penúltimo treinamento de liderança para os nossos gerentes sócio-operadores. Porque hoje, minha mãe e meu pai, eles vivem a melhor fase financeira deles. Eles estão estabilizados, eles viram aqueles compromissos, aquelas pendências passadas se resolverem. E hoje, até um dia, quando eu mostrei uma projeção para minha mãe de como estava ali o crescimento dela financeiro, enfim, né, que eu cuido dessa parte para meus pais, eu estava numa sala de reunião e quando eu projetei, falei, mãe, olha como que você vai estar com 60 anos de idade. Ela só olhou a tela, o Excel que eu projetei, ela começou a chorar. E aquilo me emocionou pra caramba. Ela começou a chorar e falou, filho, eu não acredito. Eu não acredito, porque quando a gente começou esse negócio, a gente ouviu de pessoas próximas. Quando eu chamei algumas pessoas próximas a trabalhar comigo, algumas pessoas próximas a nós falaram frases como: o Cláudio e o Mico nunca souberam ganhar dinheiro. Vai ser agora que eles vão saber?
E hoje, meus pais, muito mais estáveis, né? O que eu falei para esse grupo de gerentes e sócio-operadores nossos? Eu falei, cara, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês gostariam de ganhar quanto minha mãe ganha hoje? E óbvio que todos falaram sim. Eu falei, mas beleza. E minha mãe tinha acabado de contar a história de vida dela. Uhum. Eu falei, mas se eu falasse para vocês que vocês podem ganhar igual, mas que durante 52 anos da vida de vocês vão trabalhar de forma honesta, sem passar ninguém para trás, de forma justa, e trabalhar a carga horária que minha mãe mostrou para vocês que ela trabalhava. Meu pai e minha mãe, das 8 às 11 da noite. Só que com 52 anos vocês vão perder tudo. Vocês vão quebrar e não é uma certeza que vocês vão se colocar de pé. Mas se vocês se colocarem com 58 anos, vocês vão começar a viver a melhor fase da vida de vocês. Vocês topariam? E o pessoal ficou quieto. E eu falei para eles, e é o que eu queria talvez encerrar o nosso podcast aqui falando, é que por isso que aquela frase que só vive o propósito, quem suporta o processo, faz muito sentido. As pessoas, se soubessem o que o longo prazo pode jogar para elas, independente de como o longo prazo seja, eu acho que elas teriam um pouco mais de paciência. A gente vive numa geração muito ansiosa. A gente quer os resultados muito rápido. Então, para encerrar assim, o podcast, primeiro agradecer o teu convite, né, de poder bater esse papo contigo, mas eu vou encerrar um podcast falando não, né? Mas, eu vou encerrar esse podcast falando a frase de um quadro que minha irmã me deu para eu colocar no quarto que eu estava morando em cima do nosso delivery quando a gente começou e quando ela me viu muito abatido, que é nada antes, nada depois. Tudo no tempo de Deus. Sensacional. Rafael, obrigado mais uma vez. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Depois desse encerramento eu não tenho nem mais o que falar, nem mais o que adicionar aqui. Aproveitem, galera. Escutem cada detalhe que o Rafael trouxe aqui para nós. Tem, cara, insights maravilhosos e principalmente essa finalização aqui, que eu acho que independente do curso que você fez, do MBA que você fez, independente de tudo que você fez na sua vida, se você não tiver essa paciência, essa sabedoria e se você não escutar os seus pais, com certeza você não vai conseguir chegar onde o seu sonho quer te levar. Gente, obrigado, até o próximo episódio, um grande abraço, obrigado, Rafael, valeu, tamo junto.